Acerca das falas do senador Rodrigo Pacheco, após receber a PEC do Equilíbrio, que propõe limites às atribuições do Supremo Tribunal Federal, que nas suas falas me lembrou muito aquele querido personagem interpretado pelo saudoso humorista Rogério Cardoso, que interpretava a personagem Rolando Lero, que ao ser perguntado pelo professor Raimundo, logo o tratava com excelsa deferência, o bajulando no intuito de tentar enrolar, lhe tratando como amado mestre, que destila as gotas de sabedoria, mais numerosas que as águas do oceano e mais salgadas que as águas do Mar Morto. Vossa Excelência Rodrigo Pacheco, me utilizando aqui na mesma anedota, não querendo ser contudo verborrágico, profere blandícias, fala parlapatices e propõe uma verdadeira patuscada, jactância que denota ignominia ao considerar ignóbeis o povo brasileiro, em particular os mais incaustos. Um verdadeiro epíteto, para não dizermos um epitáfio à democracia, porque Vossa Excelência ou desconhece os pressupostos e institutos de direito, ou finge não os conhecer, ao confundir um direito originário de propositura de PEC, proposta de emenda à Constituição, com uma ação direta de constitucionalidade. Sim, porque quando Vossa Excelência diz que cabe ao Supremo Tribunal Federal aferir sobre a constitucionalidade e inconstitucionalidade de uma lei, em última ratio, estaria Vossa Excelência com a razão. Se, contudo, o que se traz à baila fora objeto de uma ação direta de constitucionalidade, que é um outro instituto, advindo do direito de petição, aonde partes legitimadas pela lei teriam essa competência ou, representadas por advogados, proporiam uma ação perante o Poder Judiciário, onde ali, através do controle concentrado de constitucionalidade, exerceria sim o STF o papel de guardião da Constituição. Contudo, não é o que se trata a presente PEC. Ela vem de um projeto oriundo de uma competência originária, aliás, que nem sequer é exclusiva da Câmara dos Deputados. Ela pode ser proposta, inclusive, pelo presidente da República, pelos senadores, tá? E pelas assembleias legislativas, desde que obtenha ali a maioria. Aliás, que obtenha-se ali metade das assembleias legislativas estaduais, que são pessoas competentes para propor uma PEC. Não pode tão somente a PEC ser objeto que, conforme o artigo 60 da Constituição, que vise ela abolir as chamadas cláusulas pétreas, que são, entre elas, a forma do ente federado de Estado, a separação dos poderes, o voto livre, direto, secreto e periódico, tá? E os direitos e garantias individuais, também chamada de direitos humanos internacionalizados. Ou seja, o que Vossa Excelência está fazendo nos remonta o que praticava o antigo rei John Blackland, ou rei João Sem Terra, que na época da promulgação da Magna Carta, no ano de 1217, com o surgimento ali do crescimento das classes operárias, dos clérigos, bem como da revolta dos vassalos contra os suceranos, deram poder ao parlamento, que tinha sim voz para lutar contra as decisões do monarca, o que antes não possuía. Isso criando-se assim o famoso instituto da BIOS, da Petition of Rights, em seguida a Bills of Rights, o primeiro importante tratado de direitos humanos que veio a ser, depois, a matéria-prima de tantos outros tratados que surgiram a posteriori. Essa proposta de emenda à Constituição, a qual foi proposta legitimamente por 2/3 dos deputados federais, que pode inclusive ser proposta, como eu já falei, pelas assembleias legislativas, pelo presidente e pelo Senado, a qual é legítima, que ao final ela é aprovada em definitivo com a maioria absoluta, ou seja, 3/5 em 2 turnos. Ela é legítima e ela é constitucional. Repito, senhor Rodrigo Pacheco, não tente iludir e nem enganar a população novamente, pois não se trata de uma ação, um instituto diferente de uma propositura de lei. Repito, Vossa Excelência tenta iludir
a população brasileira com discursos repletos de linguagem rebuscada, né? Se utilizando ali de um extenso vocabulário e juridiquês, que para mim é verborrágico e falacioso. Então, tal PEC ela deve ter prosseguimento, porque ela é legítima, ela é constitucional e tem todos os pressupostos jurídicos para ser aceita. Ou Vossa Excelência não quer aceitar por outros motivos escusos que nós desconhecemos. Por isso eu afirmo a todos vocês, não é inconstitucional. Rodrigo Pacheco confunde os institutos ou finge não conhecer os institutos. É um projeto de lei de matéria originária, de matéria ordinária, de competência plena da Câmara dos Deputados e ainda concorrente com outros entes federativos. Outra matéria fora, se estivéssemos falando em uma ação direta de inconstitucionalidade, a qual poderia se invocar alguns preceitos, como a inconstitucionalidade material ou proforme, ou ainda a inconstitucionalidade superveniente, a inconstitucionalidade chapada, aquela que de tão grosseira deve ser analisada ex officio e liminarmente reconhecida, ou até mesmo a inconstitucionalidade por arrastamento, o que não vem ao caso. Se trata legalmente constituídos através dos representantes do povo uma PEC, senhor Rodrigo Pacheco, e qual deveria e deve o senhor dar prosseguimento, sob pena de incorrer nos crimes de responsabilidade e ser o senhor, sim, afastado do seu cargo e de suas funções de presidente do Senado Federal.